Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Pedro e os apóstolos estão dando testemunho de Jesus ressuscitado diante do Sinédrio. Dizem que devem obedecer a Deus mais do que aos homens e não podem se calar daquilo que viram e ouviram de Jesus ressuscitado. Então, os chefes dos judeus decidem matá-los. Estavam para ser condenados à morte, quando um dos membros do Sinédrio, Gamaliel, um fariseu, mestre da lei, respeitado pelo povo, traz uma palavra de bom senso. Ele manda que os acusados se retirem e diz aos seus colegas do Sinédrio: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer com esses homens. E ele cita dois exemplos, Teudas e Judas, dois líderes populares que surgiram, morreram e todo o seu movimento desapareceu. Então ele deu um conselho: não vos preocupeis com esses homens, porque se esta obra, se este projeto vem dos homens, morrerá por si mesmo, como morreu o projeto de Teudas, de Judas. Mas, se este projeto, se esta obra vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. E cuidado para não vos pordes em guerra contra Deus. Gamaliel emitiu uma palavra de fé. Os outros pensaram só com a mente do poder. E por causa desta palavra tão sensata, os membros do Sinédrio mudaram de ideia, mandaram chamar Pedro e os apóstolos e se contentaram em açoitá-los com varas, e depois mandaram-nos sair em liberdade. E os apóstolos saíram como? Contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Contentes pela perseguição e perseverantes no ensinamento. Cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus. Esta alegria de sofrer vem do Espírito Santo, porque o sofrimento por si mesmo não causa alegria. Se há alguma alegria em sofrer, a alegria está no motivo, na razão pela qual se sofre, o nome de Jesus. E também a alegria está na esperança que vem depois do sofrimento, a esperança da glória que nosso Senhor adquiriu para si, enquanto homem, e para nós, que também somos humanos. O Salmo 26 resume todo o nosso desejo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, só isso eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Todos nós temos o desejo de morar com Deus. E tudo aquilo que as pessoas procuram agitadamente aqui na terra, se não é morar com Deus, é um substitutivo passageiro deste repouso que elas deveriam ter em Deus. Mas, como dizia Santo Agostinho, tu nos criaste para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. O Evangelho apresenta hoje o milagre da multiplicação dos pães, um dos poucos milagres que São João narra em comum com os outros três evangelistas. Este milagre é precedido de uma pergunta de Jesus: onde vamos comprar pão para que tanta gente possa comer? É uma pergunta que Jesus faz para pôr os discípulos à prova. Assim como no deserto o povo havia sido posto à prova por Deus, mas Jesus sabia muito bem o que iria fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários bastariam para que cada um recebesse um pedaço. André, que era irmão de Simão Pedro, disse: há aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Esses pães de cevada lembram o milagre da multiplicação de pães feito por Eliseu no Antigo Testamento. Mas que é isso para tanta gente? É pouco, mas não é nada. O pouco se multiplica e se torna muito. O nada permanece sempre nada, por mais que se queira multiplicar. Há uma diferença enorme entre oferecer nada a Deus e oferecer pouco. Se esse pouco for tudo, Deus abençoa, multiplica e sacia as multidões. E foi o que Jesus fez aqui. Tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, fartura. Fez o mesmo com os peixes. O gesto de Jesus aqui já prenuncia o gesto da Eucaristia na última ceia. Ainda não é a ceia eucarística, mas já prepara. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus mandou recolher os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Quanto cuidado nós devemos ter com os fragmentos da Eucaristia, com as hóstias consagradas que se partem, que se fragmentam e que podem se perder. Se até mesmo com o pão material e comum Jesus mandou que se tivesse cuidado, quanto mais com o pão vivo descido do céu que nós comemos a cada Santa Missa de que participamos. E com as sobras, eles recolheram 12 cestos. Ora, isso é um milagre, porque havia 5 pães e 2 peixes. O resto é maior que o dividendo? Não pode. O resto sempre tem que ser menor. Não pode sobrar mais do que aquilo que foi dividido. Então não houve uma divisão, houve uma multiplicação. A multidão entendeu. Isto é um sinal. Isto é um milagre. E aí quiseram aclamar Jesus como rei. Mas como Jesus diria a Pilatos, meu reino não é deste mundo, ele, afastando qualquer pretensão política de poder, subiu ao monte para orar, sozinho. Aqui Jesus demonstra o poder sobre o pão. Depois, ao caminhar sobre o mar, ele vai demonstrar o poder sobre o seu corpo, que não afunda na água. Por fim, na sinagoga de Cafarnaum, quando ele falar sobre o pão vivo que desceu do céu, ele vai demonstrar o seu poder sobre um pão que é o seu próprio corpo e que será dado como comida para a vida eterna. O interessante nesta passagem é como Jesus não dispensa a cooperação de um menino, não era um adulto, e que trazia não muito, mas algo, 5 pães e 2 peixinhos. Este é o título de uma obra de um bispo do Vietnã chamado Van Thuan, que seria bom que nós comprássemos e lêssemos. 5 pães e 2 peixinhos. Este bispo ficou preso, aprisionado pelos comunistas muitos e muitos anos. Mas ele lá naquela cela conseguia celebrar a Santa Missa. Como? Ele conseguiu que lhe trouxessem algumas hóstias. E essas hóstias feitas de pães ázimos, ele economizava, ele partia em pedaços bem pequeninos. Trouxeram também para ele uma garrafa de vinho. Então ele celebrava a Santa Missa na palma da mão. Na palma da mão, ele colocava 2 gotinhas de vinho e misturava com 1 gotinha de água. Na palma da mão ele colocava um pedacinho da hóstia para ser consagrada. Depois que ele comungava, ele distribuía aos outros que estavam na cela, os seus companheiros de prisão. Mas se não fosse um pouquinho de vinho e um pouquinho de pão, a Santa Missa não poderia ser celebrada. Até hoje, Deus que nos dá tanta coisa não dispensa a matéria do sacramento. Sem pão e sem vinho não há missa. Pode ser um pão pequenino, pode ser um vinho bem pouco, mas ele é necessário. Sem nós oferecermos tudo o que nós temos, embora seja pouco, diante do altar,
Jesus não tem o que multiplicar. Tomara que nós não queiramos reter para nós o que temos para oferecer. Se temos pouco, não há problema. O importante é que demos a Ele tudo. O resto deixemos para a sua onipotência. Ele vai fazer com que as nossas obras indignas tornem-se agradáveis a Deus Pai, porque serão misturadas com a sua oferta imaculada. Que Maria Santíssima, que sempre soube oferecer-se junto com seu Filho, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada nossa Maria Santíssima.